Alguns pregadores deixaram sua história quando esses ainda estavam no púlpito, quando esses ainda escreviam, quando esses ainda estavam construindo o seu legado. Quem não conhece a história de John Piper? Give us a mind, oh God. Give us a mind. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, and being found in human form, became obedient unto death, even death on a cross. Let this mind be in us, oh God. Create this mind in this room right now, I pray. In Jesus' name. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Thank you for the cross, his and ours. Matthew 10:21, brother will deliver up brother to death, and father his child. Children will rise against parents and have them put to death, and they will be hated by all for my name's sake. The one who endures to the end will be saved. John 16:1, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Every radical Muslim believes that when he kills a Christian. Romans 8:16, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God, and if children then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him, so that we may be glorified with him. I count the sufferings of this present time unworthy to be compared to the glory that will be revealed. It's coming. If you haven't had it yet, it's coming if you walk with him. If you walk with him. Philippians 1:29, for it has been granted to you that for your sake you should not only believe but suffer. It's granted to you, it's given to you, it's a gift to you with a big bow that you will suffer. 2 Timothy 1:8, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord or me, his prisoner, but share in suffering for the gospel, for the power of God. One more, Acts 5:41. They left the presence of the council, Peter, John, they left the presence of the council rejoicing that they had been counted worthy to be shamed for the name. The purpose of God in creating the universe is to display the greatness of the glory of his grace supremely in the suffering of his Son. That's yesterday. Today, the summons, will you join the Son in displaying the supreme satisfaction of the glory of grace in joining him on the Calvary road of suffering, because there's no other way the world is going to see the supreme glory of Christ today except that we break free from the Disneyland of America and begin to live lifestyles of missionary sacrifice that looks to the world like our treasure is in heaven and not on the earth. It's the only way. The prosperity gospel will not make anybody praise Jesus. It will make people praise prosperity. Of course I'll have a Jesus who'll give me a car. Who wouldn't want a Jesus who gives me health, a car, a fine marriage? I'll take your Jesus if the payoff is right. Meus irmãos, quem não conhece a história de John Piper, quem não conhece os seus livros, aí são mais de 50 livros muito profundos, livros que nos arremete a uma profundidade de contemplação da glória de Deus. Um livro muito lido, que eu li muito, e esse livro para mim até hoje ainda marca muito o meu contexto de contemplação da glória de Deus, é
Deus é o Evangelho. Esse livro eu preguei muito sobre ele. E é um pastor que hoje não está mais atuando como pastor, como presidente, já está aposentado, fora dos púlpitos, mas a sua história deixou um grande legado. Tem sobre o meu coração? Essa é uma pergunta muito boa. E acho que é especialmente relevante porque nós vivemos, eu acho, mais agora do que nunca, em um dia quando coisas divertidas são imediatamente acessíveis. Eu estava pensando outro dia na diferença entre nossas tentações, digamos, há 300 anos atrás, há 250 anos atrás, dos dias de Jonathan Edwards. Edwards escrevia sobre a soberba dos jovens, se reunindo para ter conversas frívolas, ou outras coisas piores. Bildling era chamado ir para a cama juntos vestidos, esse tipo de coisa. Apimentar a vida um pouco. A vida fica chata na Nova Inglaterra há 250 anos atrás. Hoje, carregamos em nossos bolsos rádio, televisão, internet, jogos e qualquer coisa que seja excitante, divertido. E diversão é uma palavra na igreja hoje que está descontrolável. É um adjetivo, é um substantivo, é um verbo, porque fazemos ministérios para se encaixar nessa mentalidade. Então, estou profundamente preocupado com isso. Quero me posicionar pela seriedade com Deus. Em vez de torná-lo palatável, tornando-o divertido, transformando-o em outro objeto de entretenimento. Então, essa questão é como se libertar desse tipo de vício. Bem, reconhecê-lo é um enorme passo na direção certa. Segundo, eu diria, busque o Senhor sinceramente a esse respeito. Ore loucamente para que Deus abra teus olhos para ver maravilhosas coisas na sua lei. Terceiro, eu diria, mergulhe-se na Bíblia. Mesmo quando não tiver vontade, suplicando a Deus que abra teus olhos para ver o que realmente está lá. Então eu diria, entre em um grupo onde vocês falem sobre coisas sérias. Então eu diria, comece a compartilhar sua fé. Uma das razões por que não somos comovidos pela nossa própria fé como deveríamos, é porque quase nunca falamos sobre isso com nenhum descrente. A teologia de John Bybee, ela é voltada para dentro de nós, buscando razões profundas de adoração, de contentamento, de contemplar a glória de Deus. É impressionante que em seus livros você vê sempre frases que despertam a grandeza do Evangelho, a grandeza de Deus, a grandeza do que é viver para Deus. O porquê que ele é mundialmente famoso por formular o conceito do hedonismo cristão, que defende que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, John Bybee, ele entra numa esfera que entrou os apóstolos. Eles viram a grandeza de Deus em Cristo, eles viram a glória de Deus em Cristo. E esta grandeza eles externaram de forma com que nada tirava o equilíbrio do servir, o equilíbrio do glorificar, o equilíbrio do evangelizar, de fazer a vontade de Deus. A teologia de John Bybee, ela é semelhante à teologia e o pensamento dos apóstolos. O apóstolo João disse assim, 1 João capítulo 5 e o versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ora, o que João está dizendo aqui é que o conhecimento de Deus transforma a vontade humana, fazendo com que deveres outra horas pesado fique leves e fáceis de efetuar, de realizar. O que João está dizendo aqui, muito claro,
é que quando você aproxima-se de Deus, se enche de Deus, que é exatamente isso. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, do meu eu, e começamos a buscar Deus e nos enchermos da sua glória, os seus mandamentos não são pesados. A dimensão que João estava, a profundidade espiritual que João estava. Nós estamos vivendo um tempo de muita superficialidade. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho muito superficial, tudo muito rápido, tudo muito raso. Parece que o impressionar se deu lugar às profundezas do que está revelado para nós desfrutarmos, pregarmos, evangelizarmos, anunciarmos, ensinarmos. Parece que nós estamos tão focados nas coisas passageiras e muito fáceis e rápidas que nós estamos perdendo o contentamento da grandeza do Evangelho, como disse João. Os seus mandamentos não são pesados. Ele diz que o problema do homem não é a busca do prazer, nem o hedonismo, mas contentar-se com sua felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais. Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de fruí-los e glorificá-los. Na visão de John Piper, este contentamento, essa alegria, ela não está baseada nas coisas contemporâneas, nas coisas do mundo, mas está numa alegria de contemplar a glória de Deus, de ver Deus, de estar com Deus, de ter satisfação em servi-lo. Essa é a grande necessidade que nós estamos precisando viver hoje. É tirarmos o foco dos bens materiais, tirarmos o entendimento de que para sermos felizes, nós vamos ter que desfrutar de dinheiro, de riqueza, casa, carros, mas entendermos que nós temos o maior tesouro, Deus. Nesta mesma visão também falou Agostinho. Deus, tu nos criastes para ti, enquanto nossa alma não se voltar para ti e não se refugiar em ti, não encontrará descanso. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É na destra de Deus que há delícias perpetuamente. A verdadeira felicidade não está nos banquetes do pecado, mas na presença de Deus. O pecado é uma fraude, seu prazer é passageiro. Nesta mesma visão, Agostinho nos arremete a não ver nada além diante de nós do que Deus. E tudo aquilo que nós estamos vendo seja simplesmente coisas para de servir como ferramenta para nos aproximar mais de Deus, viver mais com Deus e termos uma vida de alegria, de prazer em Deus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam o mundo achando que tudo que o mundo está oferecendo gera felicidade, prazer, alegria, contentamento. Porém, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento está em servir a Deus. A pregação de John Piper nos traz um sentimento de renunciar o mundo. Diferente de uma visão de pregação que nós temos visto nos nossos dias aqui no Brasil, parece que alguns transmitem uma glória terrena, uma pregação tão voltada para
a grandeza de mundo, de conquistar, de desfrutar. E muitas vezes nós sentimos só o desejo de viver aqui e não sentimos o desejo de contemplar a glória de Deus. Na vida de John Piper fica esta mensagem para nós. Precisamos contemplar a glória de Deus na face de Cristo e entender que tudo que há no mundo somente traz o homem para mais distante de Deus e viver vazio de Deus. Que possamos buscar a alegria do céu e vivermos o contentamento da salvação.